Oi, lá vem uma dica de tema de redação para você treinar pro Enem. Isso mesmo, tem que treinar. Nessa jogada do Enem, agora há alguns meses, a teoria de redação importa? Importa sim, mas de verdade eu acho que você já tinha que dominar toda essa teoria. O que vai contar muito também é a sua prática. Não adianta só ter teoria e nunca colocar esse texto em ação. Você precisa escrever redações e receber correções que direcionem estrategicamente sobre o que você está errando e que você precisa melhorar. Sabe qual é a nossa tendência? Estudar mais e mais e nos dedicar mais e mais àquilo que nós já sabemos, que nós já dominamos. Na redação não é assim. E eu quero propor um tema para que você treine essa semana, mas eu ainda vou discutir, te entregar argumentos possíveis para ele, porque aqui o trabalho é feito de maneira completa. Nesses últimos dias, a internet toda vem tratando de muitos assuntos, mas alguns nas últimas semanas chamaram a atenção e são verdadeiras tragédias, né? Aquela menina de 11 anos que acabou optando, ou toda a circunstância de um aborto, foi muito julgada. E por último, a atriz Clara Castanho, que através de uma carta aberta no seu Instagram, emocionou a todos, que entregou um bebê para adoção porque foi vítima de uma violência sexual. Nos dois casos, alguns assuntos se assemelham. As duas foram muito julgadas e a gente não tá aqui nesse papel, mas diante dessa circunstância, das discussões que esse tema tomou, eu gostaria de sugerir que você praticasse o seguinte tema: os desafios em relação à adoção no Brasil. O processo de adoção já foi há alguns anos levantado como possibilidade temática no Enem, mas esse tema nunca caiu. E se esse tema nunca caiu, ele é uma possibilidade, ainda mais tendo sido alvo de algumas discussões nas últimas semanas. Tempo em que agora a prova de redação ou está pronta ou está sendo terminada. Então, em relação aos desafios da adoção no Brasil, eu quero levantar com você duas causas que você pode usar como seus argumentos. Você pode usar para desenvolver o meio da sua redação. Então, estruturando a sua redação em 4 parágrafos, que é um básico de redação 900+, nós temos o primeiro parágrafo como introdução e o último parágrafo como conclusão. Esses 2 parágrafos intermediários formam o desenvolvimento, que é dividido em 2 partes. Eu chamo de D1 e D2. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que são seus 2 argumentos. São ideias suas que você tem habilidade para escrever e para justificar. Se você pensou em alguma ideia de argumento que você não domine ou que você vai ter certa dificuldade para escrever, mude de ideia. É melhor mudar de ideia do que escrever um parágrafo sobre alguma coisa que você não domine. Você não vai conseguir fazer isso muito bem. Eu tenho aqui para você 2 causas que eu acho que seriam bastante amplas e fáceis de argumentar para os desafios em relação ao processo adotivo no Brasil. Primeira causa, extremamente burocrático, é o processo de adoção. Toda família que deseja adotar passa por um processo longo, detalhado, detalhista e muitas vezes repetitório. É um processo extremamente burocrático e não que não deva ser cuidadoso. Ninguém, o Estado com letra maiúscula, o Estado-nação não entregaria uma criança aos cuidados de uma família sem antes investigar a capacidade, a possibilidade de que essa criança fosse tratada com segurança, tendo todos os seus direitos respeitados. Mas o processo é extremamente burocrático e muitas pessoas desistem da caminhada no processo de adoção ou não conseguem adotar porque o processo é extremamente longo, burocrático e muitas vezes desanimador. Pense sobre isso. Com certeza pode ser uma boa causa para um dos seus argumentos. Segunda causa, seu D2. Que tal se for essa a ideia de treino da sua redação? Você pode falar que além de o processo de adoção no Brasil ser extremamente burocrático, eu vou pensar do outro lado. Muitas famílias, muitas pessoas dispostas a adotar elegem critérios que são incompatíveis com a realidade das crianças
em estado de adoção. Então, são muitos números, muita grande porcentagem das famílias em adoção que estabelecem critérios de cor da pele da criança, idade, sexo, não aceitam a adoção de irmãos, sendo que a grande maioria das crianças em processo de adoção estão com seus irmãos. A maioria esmagadora são crianças negras, e a gente sabe que a construção de um racismo estrutural no Brasil é uma realidade e influencia também nessa decisão. Então, esses critérios dificultam um processo que já é burocrático, tornando ainda mais desafiador o processo de adoção no Brasil. Eu sei que você pode ter pensado em muitos repertórios, mas eu quero de propósito dizer para você que um dos repertórios que talvez você pensasse ser infantil e até bobinho, pode sustentar um argumento com muita capacidade se você tiver a técnica para isso. Você pode muito bem usar a produção Chiquititas. Sim, você pode muito bem falar da realidade idealizada de um orfanato. E nós sabemos que a realidade de muitos orfanatos no Brasil e no mundo não é aquela retratada na ficção, mas sim é uma possibilidade de repertório entre tantos outros repertórios que eu sei que você, meu aluno diamante, está pensando. Filme, livro, série, música, obra arquitetônica, dado geográfico, fato histórico, muitos dados podem ser usados. Um fato histórico que você poderia falar seria sobre a explicação mitológica da criação da cidade de Roma, em que os gêmeos Rômulo e Remo foram adotados por uma loba. Ele mostra claramente um processo de adoção como um relacionamento entre diferentes. É esse processo da família adotada, é escolher aquele que é diferente, sem laço consanguíneo, para ser família. É um processo lindo, né? E aí, escreve aqui pra mim, já tinha pensado nesse tema? Você acha que ele é possível mesmo? E se esse vídeo ajudou você, compartilha com outras pessoas. Um beijo!